Em nome do meu Rei, Yahueshua o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Yahueshua, esse é o nome o qual ele tinha no planeta Shamaihu, o planeta céu, é Shamaihu. O nome dele é Yahueshua, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o qual está no livro de Yahuanan, São João, capítulo 1, no versículo 1, fala o seguinte: no princípio era o verbo. Você sabe que verbo é a palavra, e o verbo era o Pai, que está escrito Deus, mas era Yahweh. Observa que nesse vídeo será desfeito muitas coisas erradas que estão nas Escrituras, porque o Espírito puro, o qual foi dado no Pentecoste para selar ou estabelecer o reino de Yahueshua, foi isso realizado no dia de Pentecoste do capítulo 2 de Atos. E com base nesse capítulo, nessa palavra do Espírito puro, porque lá está Espírito Santo. Espírito Santo é uma originada para os ídolos. Santo veio para as idolatrias, para os ídolos das nações, as quais hoje estão envolvidas com esse santo. Fizeram a Trindade pelo Espírito Santo. Ou a Trindade é maligna e o Espírito é satânico porque é santo. Santo é uma pureza do ídolo, o qual eles citaram nas Escrituras. Mas esse vídeo falará a respeito desses dois reinos existentes no planeta Terra, que existiu após a criação do planeta Terra. Passou a existir o primeiro reino aqui no planeta, o reino de Caim que foi estabelecido por Lúcifer. Observa, meu querido e estimado irmãos, em nome de Yahueshua, o Cordeiro Infinito, o qual veio tirar o pecado do planeta. Ele morreu desde que o mundo foi reiniciado à restauração. Reiniciado por Adão, ao qual é dito essa escritura, mas o nome dele era Yahueshua. Eu quero que você, meu querido e estimado irmão que está ouvindo esse vídeo, seja lançado esse convite para te participar do reino milenar, o qual começará em breve. O reino milenar é infinito. Por 1000 anos existirá e após continuará em tempo infinito. Em nome do Rei Infinito, que o nome dele é Yahueshua, o nome com 7 letras, ou 7 sílabas. Vamos consertar essas coisas. Yod Rei Vav Rei. Representa Y, o Yod. O Rei representa H. E o U representa o Vav. E o Re último representa H. São 4 letras. Em nome de Yahueshua eu te falo essas palavras porque é pelo poder dele que ele deu no Pentecoste que eu estou falando. Não falo por minha vontade, não falo por minha palavra. A dificuldade é grande para começar a realizar um vídeo, mas o Espírito puro está comigo em nome de Yahueshua, o Cordeiro Infinito.
Quem acreditar nessa palavra vai participar do reino milenar infinito, aonde você não morrerá. Aqueles que for obediente à voz do Altíssimo pelo poder do Espírito puro, o qual foi dado no Pentecostes por Yahweh. Após ele ter morrido, ele falou para os seus seguidores: eu venci o mundo. Chegou no meio dos apóstolos e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito puro. Porque o Espírito puro é a voz que sai de sua boca, meu querido e estimado irmão. Em nome dele é que eu estou falando, porque ele é o Rei dos Reis. E a Rocha está o nome do Pai e o Filho para salvar todos selados que morreram no seu tempo, quando ele veio aqui, meu querido. Quando ele morreu e ressuscitou e transmitiu esse poder no dia de Pentecostes, ele disse: ficai em Arrocha lá, hein? Até que do alto seja revestido de poder. E eles ficaram obedientes a essa voz. E eles receberam esse poder. E todos foram selados com o Espírito puro, o qual estão dormindo como um sono. Assim como Yahushua falou para Maria, lá na morte de Lázaro. Lázaro está dormindo. Lázaro dorme. Falou para os seus seguidores também. E ele disse então: Lázaro está dormindo e ele vai ressuscitar no último dia. Esse último dia é o último 6º milênio, o qual representa esse 6º milênio, meu querido, é o tempo final, o qual acontecerá a destruição do poder de Lúcifer, o qual ele estabeleceu o reino também no tempo de Caim. Esse 6 tem muito valor para ele, porque ele pegou lá no tempo de Caim, na matéria carnal. Meu querido e estimado irmão, em nome de Arrocha eu te falo pelo Espírito puro, o qual foi dado no Pentecostes, e ele foi dado e não foi retirado, meu querido. Foi retirado pelas idolatrias dos homens, os quais matavam todos os seguidores de Arrocha nas coivaras. Porque eles julgavam e diziam: não adore esse ídolo, esse Yahushua. Eles adoravam a Yahushua e invocavam o seu nome. Mas eles morriam por causa desse nome de Yahushua, por causa do nome o qual ele disse: quem crer em mim e nas minhas palavras não morrerá. Não morrerá por tempo infinito. É isso que ele disse. Mas Lázaro está dormindo, disse ele, referindo à morte a qual ele tinha, porque depois ele mesmo falou que Lázaro está morto e Lázaro ressuscitou. Quem não acredita na ressurreição de Yahushua como o primogênito do Pai, o qual ouviu a sua voz e chamou do sepulcro a Lázaro, disse: Lázaro, sai daí. E de repente Lázaro saiu. Meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua eu te falo essas palavras, porque não existiria a vida infinita aqui se ele não tivesse cumprido a sua missão no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, para enfrentar a morte, a qual ele enfrentou a morte. Entregou o reino a Caim no primeiro lance, a qual ele era o digno de morrer, mas ele aceitou a morte. Tá bom, eu morro, mas tu receberá o galardão
o qual foi dado a ele. Aquela lei vigorava desde o Chamaiô, desde o céu, o qual vocês falam. Mas o céu realmente é o lugar que o Pai mora, é o lugar que ele vive, é o lugar onde ele criou o seu primogênito, Yahushua. Que fora desse nome não há vida infinita. É o que eu te falo em nome de Yahushua. Porque o Lúcifer foi criado lá no planeta Terra, céu, Chamaiô. O Lúcifer foi um dos primogênitos daqueles seres que eles chamam hoje de anjos. Ele era um daqueles grandes números lá, o qual viviam lá no planeta Chamaiô. Mas quando ele decidiu a escolher o reino das trevas, ele escolheu vir para as trevas aonde não tinha luz ainda. E que eu te falo, essas palavras existiam ao mundo, mas não existia, meu querido e estimado irmão, luz aqui. Existia só animais que viviam nas trevas e no fundo das águas. Esta é a pura verdade, a qual eu te falo em nome do meu rei, que é o rei do reino milenar, o qual lançou o seu poder no dia de Pentecostes, e esse poder se vigora agora no milênio, quando começar o milênio. Esse poder é infinito. Ele vai dominar todo o planeta, porque haverá um reino único. Se você me ouvir e aceitar essa palavra, você participará desse reino milenar, porque é o único que vai permanecer agora no milênio. Ao começar o milênio, todos os reinos do mundo serão destruídos. Em nome do Yahushua, o Cordeiro, porque o seu poder é no planeta céu, Chamaiô, e o poder dele aqui no planeta Terra, porque é assim que ele falou para os seus seguidores. Meu querido e estimado irmãos, esses dois reinos já está esclarecido nas Escrituras, que a qual está em minhas mãos, a João Ferreira de Almeida, a qual eu estou lendo. Porque a história de Caim está minúscula. Ninguém conhece a história verdadeira de Yahushua e da vida de Caim, a qual ele teve aqui, meu querido. Em nome de Yahushua eu te falo, porque Caim foi o primeiro ser criado da geração de Adão para reinar aqui no planeta, porque ele era um administrador escolhido por o seu pai Lúcifer. O espírito que nasceu de Eva foi de Lúcifer. Era o ser mais perfeito, o híbrido mais perfeito que existia, porque ele era filho de um animal. Meu querido, em nome de Yahushua eu te falo essas palavras, porque ele era um rei aqui no planeta. Ele foi nomeado e ele saiu da presença de Adão, o Yahushua, que ele saiu da sua presença e foi viver longe. Mas ele tinha um número. Este número é o número 6, o qual está hoje em nossos dias, na humanidade, a qual segue esse sistema de governo mundial. Meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua eu te falo essas palavras. Mas com grande pesar, eu sou brasileiro, mas o meu sangue não é brasileiro. Yahushua é o meu sangue, o qual existe em muitos seres no planeta Terra. Yahushua é o Cordeiro infinito, e eu sou derivado dele, geração dele, a geração a qual é dito hoje que é de Adão.
pois ele realmente multiplicou a sua geração como a areia da beira da praia. É o número qual reinará no milênio, o número como a areia da beira da praia, os que irão reinar no milênio, pela geração e sangue de Adão, meu querido, ou de Arrocha, pois eles viverão infinito e são obedientes à sua voz, a voz do Espírito puro, o qual está saindo da minha boca, meu querido e estimado irmão. É em nome desse Rei, aquele que foi vitorioso, morreu e ressuscitou. Quem nega a ressurreição de Arrocha é do maligno, meu querido e estimado irmão. Eu te falo isso sem medo de errar, porque a ressurreição é a vida a qual eles receberam lá no dia de Pentecostes. Eles foram selados. E a ressurreição está no livro de Ezequiel, ou Ezequiel, o qual está no capítulo 37. O vale de ossos secos haverá essa grande ressurreição, que é o número que não há de contar, porque eles estão em todos os lugares do planeta, aonde eles morreram em nome de Arrocha, o nome com 7 letras, que é o nome ao qual eu estou falando, o nome com 7 sílabas. Porque o som deste nome de 7 sílabas é do primogênito que foi criado antes de existir o mundo. E Arrocha, ele foi criado antes de existir o planeta Terra. Antes de criar essa matéria humana, ele veio aqui com o Pai, falou e criou ele pela sua voz. E soprou sobre ele o Espírito puro, assim como aqueles seres que são cadáveres. As pessoas acham que cadáver não ressuscita? Meu querido e estimado irmão, em nome de Arrocha todos irão reviver, porque todos aqueles cadáveres, os quais estão dormindo, eles reviverão para reinar no período do milênio. Em nome de Arrocha eu te garanto essa palavra, porque é do Espírito puro. É do Espírito puro. Vai, Ezequiel, vai e fala para esses ossos, viva ossos secos, e eles se juntaram pela voz do Altíssimo, qual foi falado na visão de Ezequiel. Quem falará essa voz? É a ordem do Pai dada a Arrocha, e Arrocha dá a sua voz aos 144 mil que estarão aqui no planeta, já estão aqui no planeta Terra, para reinar no período do milênio. Eu te falo isso, meu querido e estimado irmão, sem medo de errar, porque é do Espírito puro dado no dia de Pentecostes. A voz a qual vocês estão ouvindo é a voz do Espírito puro, em aflição para resgate final de todas as gerações as quais acreditam neste nome com 7 sílabas. Arrocha é o som de 7 letras, o qual é o nome dele no planeta.